gente. Boa noite, Rondônia. E olha, o rondoniense não pode esperar mais. Precisamos mudar. Eu tenho falado que eu serei contundente com corrupção. Eu não aceito que pessoas cheguem relatando isso ou aquilo, né? Ou de uma instituição ou de outra. Tem que provar. Cabe, claro, o ônus da prova cabe a você que acusa. Tome muito cuidado. Ainda mais agora, num momento delicado como esse, nós devemos ter muito cuidado. Então, Rondônia está sendo pronto. Rondônia passado a limpo. E pelo seu dedo. Pelo seu dedo. Que dedo, Marconi? No dia das eleições. Eu quero agradecer aqui as pessoas que hoje me cumprimentaram na rua. Tive hoje, andei um pouquinho ali na 7 de setembro, senti ali. Meu filho, continue, faça dessa forma, seja verdadeiro. É o que eu estava colocando agora há pouco. Nós precisamos ser nós mesmos, verdadeiros. Não adianta você aqui ser uma pessoa e na outra situação ser outra. Eu estou dizendo isso porque isso que sirva para os políticos. Até deixo claro que eu não sou contra a política, não. Tanto que abordarei hoje um tema que vai falar sobre eleições. E a segunda-feira, uma agenda que eu quero deixar aqui para os empreendedores, será dos empresários aqui nesse programa, nesse projeto. Porque o empresário aqui, o empreendedor aqui tem vez, porque é o empreendedor que faz esse Estado. Se o político quer estar, tem o dever de organizar o Estado, de fazer esse Estado andar com emendas, com a sua legislação criada. Você imagina então o empreendedor que paga os seus impostos, que dá um emprego, que faz essa renda girar em nosso Estado. E olha que precisamos buscar esse entendimento. Quando eu falo de entendimento, é quando eu trago sempre um tema para abordar. E não importa a classe, não importa. Estamos vivendo um momento delicado, a pirâmide invertida. Eu tive uma reunião semana passada com 2 grandes empresários desse estado e um deles deu uma aula de economia para mim e para esse outro empresário. Estamos vivendo uma pirâmide invertida, de ponta, onde perecemos por falta de educação. E o empresário está no meio dessa pirâmide. Quem que manda no país? Aqueles que influenciam e aqueles que não sabem. Muitas vezes, como serão influenciados, são liderados por ele. Então, por isso que muitos países, zero, né, de analfabetismo, estão aí, conseguindo dar um salto. E o Brasil tem essa missão. Então, eu queria deixar claro aqui, né, tenho falado sempre para o estado de Rondônia, muitas cidades ligando para nós, e hoje o desabafo não é só do Marcondes como cidadão. Tenho certeza que do Massude, que aqui já está, representando os empresários, como sempre, né? E do amigo que será o entrevistado. E aqui tem mais um convidado hoje. Um convidado que faz também cidadãos, tem aí primado pelos princípios. Vamos falar com ele também aqui hoje. Já está chegando aqui no estúdio da Rede TV. Quero dizer a você que o mais importante, seja você mesmo. Não mude por uma razão ou outra, e mude sim para o melhor para você e para o outro. Porque se eu quero fazer o bem a outra pessoa, eu devo primeiramente mudar. Tá certo? Então eu queria aqui dar uma boa noite para todo o estado. Já dar boa noite ao meu amigo Massude Badra aqui e ao Clênio Amorim, que estará conosco aqui. Estamos aguardando aí também mais um convidado hoje, que já está aqui conosco, né? O Bispo Alexandre da Igreja Mundial do Poder de Deus, que estará falando um pouquinho sobre essa cidadania exercida também pela igreja. Tivemos um debate aqui muito bom na sexta-feira passada e vimos quanto as pessoas realmente se prendem a certas questões. Então eu queria já dar boa noite ao Massude, né? E Massude, muitos desafios agora nessas eleições, né? Boa noite, Marcondes, boa noite ao telespectador aqui do Rondônia da Gente, boa noite ao professor Clênio Amorim. É muita satisfação estar aqui novamente essa segunda-feira e vamos abordar um tema aí que é
fantástico para o momento. Estamos aí há mais ou menos 60 dias para o dia das eleições, vivendo o caminho que vai mudar alguns estados e que a gente acredita que pode mudar ou continuar o Brasil. Depende muito de você, eleitor. E hoje estava conversando com alguns amigos, Marcondes, e ouvi uma coisa muito interessante, né? Já começaram a distribuição de dinheiro aí pela periferia, por alguns bairros especificamente. Aí eu falei, poxa vida, será que a gente tem um problema tão grave com os nossos políticos? Será que a gente também não tem que fazer o nosso eleitor, ou nós mesmos, repensarmos como a gente vê esse movimento de eleição? Se existe alguém com essa disponibilidade tão grande de gastar, vamos repensar como é que ele está sendo visto isso. Por que negociar voto? Por que colocar isso de uma maneira tão pequena, quando o valor disso é a nossa vida, é nosso estado, é o nosso bem comum? Eu acho que aqui o professor vai colocar, o professor Clênio Amorim e o Marcondes já vem colocado muito, a importância da cidadania, a importância de cada um de nós fazermos a nossa parte. Muito bem. E o reflexo disso vai estar na urna. A gente tem muito menos político do que eleitor. Então, se tem alguém que está chegando lá, não usando de artifícios lícitos, não usando da lisura, da honestidade, da transparência necessária para ser um administrador público ou um legislador, não podemos ser cúmplices. Nós precisamos ser agentes de mudança, bons cidadãos. E é isso que a gente tem apresentado aqui no Rondônia da Gente com muito orgulho, Marcondes. Muito bem, eu vou convidar o bispo, ao vivo é isso, gente, vou convidar o bispo para vir aqui, já está conosco, vou pedir até que o bispo, por favor, bispo, sente ali, fique à vontade, pedir licença a vocês em casa, seja bem-vindo, sente aí, o lugar é seu e já comece a exercer a sua cidadania, viu, bispo? Boa noite, bispo. Boa noite, Marconi, boa noite a todos os telespectadores que acompanham essa programação, boa noite a todos que estão aqui. Realmente, a cidadania, ela é um papel importante e a igreja entra como uma parte, uma fatia muito grande desse grupo, né? Porque o evangelho tem esse poder de transformar ideias, comportamentos, né? Condutas. O evangelho defende a instituição família. E a gente sabe que a família é o maior bem de cada um de nós. E nós conscientizamos muitas pessoas a ter essa mudança de pensamento. E nós vemos essa mudança. Por isso, muitas pessoas contam, a gente chama de testemunho, né? Testemunho de vida de pessoas que tinham uma vida destruída. A gente percebe que é uma parte cultural. Falta de educação, a falta de formação, a falta de valores, os valores invertidos que a gente vê na sociedade, e a mídia, o poder da TV tem muito isso de mudar. A gente vê, infelizmente, programas que não são como esse, que tem um papel de informar, de conscientizar o cidadão. E a igreja tem mudado as pessoas. Quando se tem um trabalho sério, um trabalho realmente focado no objetivo principal que a palavra de Deus ela quer que nós venhamos ter. Muito bem, boa noite, viu, bispo? Seja bem-vindo. Boa noite. Clênio, desafio, né? Você vê que a igreja já entra com esse papel e a igreja tem sido assim alvo também dessa questão. Eu já começo intimando o Clênio aqui, mas já vou apresentar. O Clênio, ele é advogado, né? 59 anos, novo, hein, Clênio? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos. Novo, Clênio. Ex-juiz, membro do TRE, né? 96 a 2000, muita coisa mudou de 2000 para cá, viu? Muita coisa. Aliás, o direito eleitoral ele é muito dinâmico e a toda hora você tem que estar estudando e pesquisando e tentando se atualizar com as decisões lá do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, antes de tudo, eu quero agradecer pelo convite, participar do programa Rondônia da Gente, aos amigos aqui, ladeados por eles, que também vão participar dessa entrevista, né? E hoje é o Dia do Advogado. Eu gostaria de, nessa oportunidade, saudar todos os advogados, em especial os de Rondônia, e dizer que a labuta do dia a dia do advogado, ela enobrece a nossa classe, e
por isso mesmo, todos os advogados estão de parabéns. E com relação às eleições, eu me coloco aqui à disposição de vocês para dirimir algumas dúvidas. E é muito importante, já que você falou sobre a igreja, num papel com relação às eleições, aos fiéis. Na própria igreja, ela tem uma outra função, que é com relação à regimentação, né, para a finalidade de Deus, né, e pregar a palavra de Deus. Com relação às eleições, me parece-me que as igrejas elas permanecem equidistantes, apenas mostrando o que é bom, o que é ruim, o que mais aflige a população. Porque o pastor ou o padre, eles estão mais perto, eles se aproximam mais dos fiéis, porque é ali que eles conhecem os problemas da população, dos fiéis. E aí eles são sabedores, eles escolhem aquilo ali, e dali eles podem oferecer algumas, pelo menos, não fazer propaganda de candidato, porque essa não é a função da igreja, mas pelo menos de dizer para eles, mostrar o caminho melhor para eles, né? Mas é isso, né? É muito importante. Eu vejo que é um desafio, né, Massoud? O Massoud já está com uma pergunta que eu acho que é a mesma minha, Bispo Alexandre, Clênio, e você que está em casa. A gente sabe que o Brasil, ele perece muito por conta da questão da educação. Países 0% de analfabetismo aí, nós sabemos que estão muito à frente do nosso país. E agora é o momento, e aí o bispo colocou no início, Clênio, essa questão da informação, de estar orientando melhor, né, as ovelhas, não dizendo A, B e C, mas assim, o que você colocou, está mais perto, né, Massoud? Mas nós tivemos aí, e estamos sempre tendo, o Ministério Público mesmo eleitoral tem sido assim, muito firme nessa questão da igreja em si, né? Eu até quero deixar claro que o Bispo Alexandre veio a convite, ele é meu convidado aqui hoje, sinta-se à vontade, Bispo, você veio para estar conosco aqui, até porque vai haver um grande evento de quarta-feira agora. Verdade. E fique à vontade para responder ou não as perguntas aqui. Mas assim, eu acho que é importante, Massoud, o bispo hoje, porque só traz a igreja. Nós estamos falando de um estado que, Rondônia, proporcionalmente falando, nível de Brasil, Clênio, é a igreja que está em maioria. E a pergunta que eu faço a todos que estão assistindo agora aí, por que a igreja não pode ser, Massoud, senhores que estão aqui, esse canal para mudar a história de Rondônia? E eu sei que o Clênio vai falar sobre leis, o que pode, o que não pode, mas a gente precisa também se conscientizar, Clênio, como cidadão, o que eu tenho falado aqui, bispo, exercitar realmente a cidadania. É um ponto. Eu acredito que é esse caminho que o Massoud também deve trilhar agora nesse raciocínio. Boa noite, novamente. O ponto que nós sabemos que esse papel fundamental da igreja, nós sabemos da proximidade que a igreja tem com a família hoje, mas existem, nós sabemos também que, diante do cenário, existe uma disputa política por essa tendência, ou essa suposta indicação ou bênção da igreja. A gente sabe que existem alguns candidatos a presidente que são ligados a algumas igrejas. Nós sabemos que tem outros já ligados a outras, participando de eventos. Está falando dos irmãos políticos. Independente disso, de políticos que se aproximam da igreja no momento da eleição, do momento da eleição, isso é importante, e nem sempre eles estão lá de coração... No momento da eleição, né? De coração aberto, né, triste bispo? isso. A gente fica muito triste e preocupado, né, no momento que se aproxima ali para tentar, por saber disso, dessa força que a igreja tem, tentar angariar ali votos. E nós tivemos aqui, mesmo em Rondônia, eu não vou citar nomes, já uma ação do Ministério Público em detrimento a um político pastor, não sei se é exatamente isso a função dele, pedindo para que ele separe isso, né? E isso acho que o doutor Clênio também vai falar, que a gente no Brasil tem uma segregação muito forte, né? O Estado laico, onde não é mais a mesmo exercício. Mas a preocupação, e essa pergunta, eu acho que inicia a resposta com o bispo, é como a igreja vê essa aproximação, esse assédio que existe no momento político por diversos
Tem irmãos que querem que se aproximam da igreja aí um ano antes para depois ser o candidato da igreja, e daqueles que nem tem esse tato, né? Ele se aproxima efetivamente na eleição para tentar dali tirar proveito eleitoral. É verdade. E a igreja hoje, ela está bem precavida acerca disso, até porque o histórico, nós cansamos de acreditar, porque a gente não pode parar de acreditar. Se eu, como cidadão, eu não posso parar de acreditar que possa haver pessoas que tenham desejo, força, não é só vontade, mas a disposição de querer mudar o país, no modo geral, qualquer segmento, eu também, como igreja, não posso deixar de acreditar. Mas existe sim, existe os interesseiros eleitoreiros, existe também aqueles que estão no altar, né? E acabam também se corrompendo, se vendendo. Isso é fato, é fato. Agora, nós, como líderes na igreja, eu tenho uma posição de líder, eu tenho que conscientizar o povo a não comprar a minha ideia, mas entender a mudança que a palavra de Deus traz, o poder que essa mudança traz. Né? A palavra de Deus mesmo diz: o meu povo perece por falta de entendimento. Uma vez a própria pessoa, com a palavra de Deus se esclarecendo, abrindo a sua mente, ela vai ter o discernimento que é certo e que é errado. Todos nós temos. Na verdade, se nós formos olhar ao pé da Bíblia, todos nós temos o discernimento de saber, a gente tem o discernimento de saber quando a pessoa é verdadeira ou não. A gente pode ser enganado de primeira instância, mas com a vivência, você convivendo com a pessoa, por pouco tempo você consegue perceber se a pessoa está ali com uma má intenção ou não. O problema é que as pessoas, como no início eu cheguei aqui, estavam se falando de compra de voto, né? As pessoas se deixam, muitos, a verdade é essa, muitos parece que gostam de se serem levados por uma proposta de segunda intenção, né? Porque vão ter alguma vantagem. Eu vou ganhar o que com isso? Eu vou ganhar isso. Eu estava até fazendo uma reunião com os funcionários, que a gente tem muitos funcionários na igreja, né? Inclusive na TV também. Eu estava fazendo reunião com os funcionários da TV e eu estava dizendo isso, eu estava repreendendo eles e falando: vocês não podem trabalhar pensando, eu vou ganhar o que com isso? Mas você tem que fazer o que é certo por questão de valores. Acreditar nas suas convicções, nos seus valores e fazer o que é certo porque é certo fazer. Porque hoje em dia muito o capitalismo trouxe um pensamento errado. Eu vou ganhar. É uma voracidade, né, pastor? Se eu não vou ganhar, não faço. O que eu vou ganhar com isso? Eu não faço. Então, triste isso. Tudo isso é um contexto que engloba nesse segmento que a gente tem visto aí de falsos, vamos dizer assim, pregadores, falsos políticos. Em todo segmento tem os falsos e os verdadeiros. Nós não podemos jamais generalizar, mas a igreja, os que são sérios dentro da igreja, os pregadores que têm uma seriedade dentro da igreja, que não defende a placa de igreja, mas defende Cristo, o Evangelho, esses estão já precavidos, já estão cientes, sabe que chega essa época, muitos vêm com propostas de palavras, né? E depois que são eleitos, saem, nem atende a ligação mais. Muito bem. Clênio, desafio continua, Clênio. Até complementando, acho que a legislação eleitoral, né, do professor Clênio, ela já vê um pouco disso aí, né, já tem previsões. Eu acredito que se o senhor puder dar essa clareza aí do que pode, recente, né? do que não pode. Teve uma mini reforma recentemente também, aí não sei se impactou de alguma forma nisso. Se puder clarear aí para todo mundo. Então vamos por parte, né? Primeiro, muito assunto. Eu considero assim, bispo, que corre a igreja, de um modo geral, né? Tanto evangélicos como católicos, né? A religião, a igreja, ela corre um sério risco ao se envolver com política, corre um sério risco de cair no descrédito. Isso é horrível. E é histórico. É histórico. Não é isso, não é agora isso. Exato. Né? Então, primeiro, corre um sério risco. Segundo, vamos por parte. É proibido, né, pela legislação eleitoral, isso já há muitos anos, por quê? Porque a igreja, ela também é um bem de uso comum.
Com certeza. E nos bens de uso comum é proibido qualquer tipo de propaganda eleitoral, certo? Então, dentro do recinto da igreja, está proibido haver manifestação de candidatos, em favor de candidatos, pedidos de votos para determinados candidatos, o que já ocorreu nas eleições de 2010. E isso foi filmado, foi, né, muito debatido, e foi motivo de uma representação de um determinado partido contra um determinado candidato ao governo na majoritária. Pois bem, essa representação foi julgada procedente, né, a nível até de tribunal. Por quê? Porque ali caracterizou-se um abuso, ou seja, muitos dizem assim, não há coisa pior do que usar a fé das pessoas, aproveitar da credibilidade que a igreja dá, aproveitar da fé das pessoas, exatamente, para poder angariar votos. Então, dentro do recinto já é proibido pela própria legislação. Então, e quando há uma insistência, nós aí se já temos um precedente aqui de que há um abuso, e aí, por uma representação, há uma cassação do registro ou do diploma, é para se ter cuidado no momento em que os candidatos são favorecidos. Podem até ganhar as eleições, mas vão sofrer esse processo, né? E esse processo gera uma cassação do registro ou do diploma e do mandato eletivo. Isso eu vejo como bom, porque como pregador da palavra, eu particularmente sei que existem os que gostam. Eu não gosto de misturar as coisas. Então é tudo um equilíbrio. A igreja também já passou por um processo e tem muitas igrejas assim, política eu não me envolvo. E uma vez eu li uma frase que é verdadeira, quem não gosta de política é dominado por ela. Eu não quero me saber de política, não. Eu ensino meus fiéis, não me esqueça, isso daí é do mal, isso é do diabo, né? E aí, na hora de votar, o povo cristão da igreja, não importa a denominação, vota em branco, vota nulo, não participa, e aí? Então, nós temos 2 pesos, 2 medidas. E não podemos... na verdade, não sermos extremistas. Nem de um lado, não podemos falar da política, porque isso fica no descrédito, nem também do outro lado fica omisso. Mas é conscientizar as pessoas acerca de valores, acerca de detectar, né? As pessoas, o que eu ensino é isso, o que eu falo para as pessoas na época de eleição você procurar saber, parar, porque isso tem ainda hoje. A última eleição, eu lembro que eu estava indo com a minha esposa votar, em várias pessoas pegando papelzinho no chão, porque não sabia quem ia votar. Ainda tem isso, falta de conscientização. Isso mesmo. Né? Agora eu não posso indiretamente ficar, vê aí, fulano sabe, aquele que é assim, gente, não posso falar nome, quer dizer, indiretamente, mas no contexto geral, conscientizar como que o cidadão vai detectar o bom político do mau político. Ensinar eles a também não cair no descrédito, porque eu não posso ter medo da igreja cair no descrédito e contrapartida do povo cair no descrédito dos políticos. Aí também na hora da votação acontece isso, como eu acabei de dizer aqui agora. Muito bem. Uma coisa só para completar, é porque no Congresso Nacional nós temos temos a bancada evangélica, certo. Nós temos a outra bancada, né? E é assim, e isso é histórico, não quer queira ou não, de a igreja no Estado, porque nós, no primeiro governo que nós tivemos no Brasil, o governo Tomé de Souza, primeiro governador, nós tivemos um padre, Antônio Vieira, do literatura barroco, em que ele, através dos sermões, é a obra dele, ele criticava o governo por maltratar os índios, essas coisas todas, né? Então a igreja, a função da igreja é justamente aquela de orientar os fiéis naquilo que é aquelas mazelas, aquilo que está afligindo o povo. Exatamente. Sabe? Então também é da função da igreja. Muito bem. Olha, hoje nós estamos falando sobre eleições 2014. Estou aqui
com o empresário Massoud Badra, o professor Clênio, né, assim eu vou chamar, e o bispo Alexandre, da Igreja Mundial do Poder de Deus, um amigo, e hoje está aqui como meu convidado. Né? A missão aqui hoje é do Massoud e do Clênio de lhe informar, principalmente. Mas assim, eu tenho algumas perguntas já chegando aqui, perguntas assim muito de protesto, Clênio. Bispo Massoud, eu até gostaria que você não ligasse, porque não tem como eu falar com você aqui pelo telefone, mas mande a sua mensagem que eu vou estar aqui tentando perguntar ao professor Clênio e a gente vai conversando. Aqui, estão ligando, não adianta, a gente precisa... e aqui fala, esses políticos não têm vergonha na cara, só faz as coisas na época das eleições, hipócritas, não fazem nada. Veja o exemplo desse elevado chamado viaduto, né? O dinheiro público, enfim, aqui, Clênio, vem tanta coisa... Eu tenho algumas dúvidas, talvez a gente coloque... Indignação do povo, né? Indignação, protesto. Pro professor Clênio. A gente está começando um movimento novo, né, Marcondes, nos meios de comunicações. A gente tem uma mídia natural que já se usa, a televisão, a gente tem o rádio que já está presente nas eleições, mas a gente está começando a usar agora redes sociais, a internet, ela começa a ter um papel diferente. Inclusive, a gente teve aqui um candidato específico que entrou com uma ação contra movimentos de rede social e tudo mais. O que a gente sabe que o controle nessas redes sociais é muito mais difícil. Como é que a legislação eleitoral está colocando isso? Permita-me, Massoud e Clênio. E a pergunta é essa sua, que foi feita aqui por um estudante de jornalismo, que fala o seguinte: como a mídia lida com os votos que as pessoas mentem em pesquisas para poder chegar no percentual dos candidatos, Clênio? É uma pergunta quase parecida com a do Massoud. Eu fui entrevistado pelo Ibope, eu queria registrar isso. Eu nunca imaginei que seria, eu fui. Bom, eu nunca fui até hoje. Já foi entrevistado? Nunca. Eu fiquei no momento, eu queria até gravar, mas ela falou que não podia. Queria até bater uma foto. Recebeu um milagre. Recebeu um milagre. Mas realmente... Não ligue, por favor, mande sua mensagem, porque não tem como eu falar com você aqui no ar. Mande sua mensagem. Realmente, a questão da internet, ela, bispo, ela tem um efeito multiplicador. Sabe? Nós chamamos de liberdade virtual. É uma novidade agora, né? Ela é uma central de boato. Soltou aquele boato, meu irmão. Vai embora. Pode contar aqui. Então, o que acontece é o seguinte: a internet, ela é nova para a justiça eleitoral. Nós ainda não temos jurisprudência ainda pacificada, alguma coisa. Saiu uma agora. Você tem um controle ainda. Ainda não. A Justiça Eleitoral está navegando num terreno assim meio movediço. Saiu uma regulamentação agora. E é o único instrumento que repete a fofoca. Às vezes a gente vê um comentário ali que vai ali sendo compartilhado, coisa que já passou. Como se fosse agora. Muda-se o roteiro constantemente. O que acontece nas redes sociais? Nós temos que admitir que a Constituição Federal, ela nos garante a liberdade de pensamento. Né? Então, isso não quer dizer, né, que a pessoa possa postar no Facebook propaganda eleitoral negativa da pessoa, tá? Ofender a honra das pessoas. Isso aí, a mini-reforma, ela já vem no artigo 57D, já para as eleições de 2016, porque a mini-reforma, infelizmente, como os políticos, eles têm o ano todo para poder fazer as reformas políticas e justamente eles fazem a reforma justamente sabendo, porque não é possível. Nós tivemos um exemplo do Ficha Limpa, que só veio valer para as eleições de 2012. Certo? Ficha Limpa foi um exemplo. Atrapalhou a vida de muita gente. Deu uma peneirada, né? E aí, ela Quando não... você fala, deixa eu te interromper, que eu acho que eu peguei um raciocínio aí meio que equivocado, professor. Eu quero que você me corrija, inclusive, no ar, aqui ao vivo. Sim. Como que a Ficha Limpa, me responda. Eu acredito que a ficha limpa veio para, como o bispo falou, para filtrar. Certo. No seu entendimento, por que ela atrapalha? É isso? Não, ou ela veio para... Não, você... Não, o que eu quis falar... Atrapalha o político, ficha suja. Atrapalha o ficha suja. O que eu quis te dizer é o seguinte, com relação à vigência e vigor.
Certo. Uma lei. O tempo é muito Então, curto. quando eles aprovaram a ficha limpa, Foi para a eleição anterior. foi a lei, foi a lei mais querida do povo brasileiro, foi a lei da ficha limpa. Porém, ela é a mais horrível, mais deformada que existe. Ah, entendo. Sabe? Atrasada é a palavra. Não é. Não ela é atrasada deformada porque ela é atual. na sua técnica mesmo. Por quê? Certo. Porque ela ofende o direito adquirido, ela ofende a Constituição Federal. Entendo. Que se quisesse fazer a ficha limpa, se quisesse... Ela foi mal reformada, essa é a palavra. Exatamente. Ela é mal feita, mas a mais bem quis. Entendi. Mas por A quê? ideia, A ideia, boa. a ideia é boa. Só que no papel... Mas a formulação O dela conteúdo, falha. ele não... O conteúdo dela, ela fere a Constituição Federal. Entendo. Certo? Bom, É uma isso boa ideia, foi porém isso. o conteúdo Certo. não Então, está legal. Tá? O que acontece, foi isso que eu quis dizer. Ela pode tirar, porque muita cercear gente direitos concorreu políticos. subjúdice, é isso que eu estou dizendo. Entendo. Prejudicou muita gente e tal. Papai. Muita gente, você fala ficha limpa. Ou muita gente que teria problema... Uma Uma balança, mais ou menos equilibrada. eu não estou Não, protegendo. eu entendo. Muito pelo contrário, eu queria que ela... Mas justamente quando eu falo que os políticos, eles aprovam Ela uma acaba lei... cometendo injustiça. Eles algum aprovam uma lei, por exemplo, essa mini-reforma. Eles aprovaram a mini-reforma, vou dar um exemplo, agora em dezembro de 2013. Certo. Dezembro de 2013 foi aprovada a mini-reforma, 2.891, que fala sobre Facebook, essas coisas todas, cavaletes, aquelas propagandas, até a questão da substituição de candidatos. Só que ela veio com a reforma e alguns artigos, né? Bicho, quando foi a semana, há umas 3 semanas agora, o Tribunal Superior Eleitoral veio decidir, né, que essa lei não vale para essas eleições. É isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque ofendeu o princípio da anualidade, porque alterou o processo eleitoral. Na verdade, eu entendo que há um confronto de leis... Exatamente. Tem brechas, né? Em brechas. Pode ser quebrado. Exatamente. Aí, então, como eles aprovaram uma lei que eles poderiam ter aprovado antes de outubro de 2013, né? Ou no começo de 2013, para inteirar um ano, né? É um ano antes das eleições, é a lei da anualidade. Quer dizer, eles poderiam ter aprovado isso há muito tempo, para não deixar que o Tribunal Superior Eleitoral dissesse, não, essa lei vem alterar o processo eleitoral, portanto, essa mini-reforma não vale. Certo? Então, é por isso que eu estou te dizendo Ok. Clênio, esclareça um pouco para quem está nos assistindo. Eu sei que você hoje aqui é a pessoa certa para nos esclarecer o seguinte. As eleições estão aí. Qual o papel do cidadão hoje? O que ele deve fazer para votar? Você não precisa dar nomes aqui, é o óbvio. Mas o que ele deve fazer para votar? As pessoas estão protestando no Brasil inteiro. E até falar um pouquinho, Marcondes, que a gente tem insistido, o voto branco e o voto nulo, né? É Que às vezes a pessoa quer protestar dessa forma, será que é protesto mesmo? Isso. E omissão, né? Mas o branco e nulo, ele beneficia, eu acho que... Aquela pessoa revoltada. Eu vou votar nulo porque mas eu não quero mais ele não está saber. beneficiando a democracia, nem o Brasil, não. Eu acredito que se ele votar consciente, tá, porque sair da sua casa, vai chegar lá, colocar no branco ou anular o voto, então eu preferi ficar aí em casa. Exatamente. O protesto Não é possível que dentro desse universo... Mas esse voto ele altera o coeficiente eleitoral, Não certo? tenha um candidato que ele possa escolher. Ele pode chegar lá na urna e escolher um determinado candidato para um determinado cargo, não precisa ele escolher para todos, mas anular ou chegar lá branco, eu acho que essa forma de protesto, até porque aquilo ali, o branco e o nulo, eles não são computados, né? Eu entendo. Então ele altera o coeficiente eleitoral. Ele altera o quociente eleitoral, mas é aquele. Só vão ser computados os votos brancos, só vão ser computados os votos válidos, tirando os brancos e nulos. Por quê? Porque aí o quociente eleitoral divide-se pelo número de cadeiras a ser preenchido. Se for deputado federal, se divide por 8, se for para a Assembleia, por 24, e assim, né? Nessas duas que são as proporcionais. Aí você tem um quociente eleitoral, depois vem um quociente partidário. Mas, em suma, eu não acho vantagem nenhuma, como, por exemplo... Acho que o verdadeiro protesto é votar. Exatamente, né? bispo. Não é Por sair isso quebrando tudo uma na coisa rua que, e nem Acho que ficar nulo E a branco. grande pergunta, bispo, senhores, é em quem votar.
Não, mas nesse... Não, aí é mas onde tem entra, candidato, onde sim. entra a conscientização. Existe a... Que falta, né? Eu penso que a propaganda eleitoral, não sei a nível proporcional se vai dar tempo. Porque, às vezes, não sei se você se lembra do... Coitado, mas o Enéas não. O Enéas tinha pouco tempo. E o das proporcionais... Era um crânio. Menos tempo que o Enéas. Então ele só aparece lá. Deu o recado dele. Vamos supor que eu fosse E a candidato. imagem dele foi de totalmente o contrário do que ele era, do conteúdo que ele tinha. Exatamente. Então aparece lá assim, meu nome, Clênio Amorim. Aí número tal, advogado, e eu calado. Quer dizer, eu não tenho tempo para explanar, para fazer Faz as pessoas julgar só pela embalagem. É. Eu lembro de um debate que teve na mesa redonda do Enéas, que ele deu um banho ali. Todo mundo teve que... Inclusive Eu com sou- o eu sou contra o ex-presidente voto. Lula. Eu sou contra o voto facultativo, justamente porque, bispo, não sei se o senhor concorda comigo. Falando negócio de compra de voto, vamos lá. Vamos. Naquela, Estamos com vou chegar pouco tempo aí, sejamos breves. Agora, o facultativo, a você sabe pergunta o que é? Ele facilitaria a compra de votos. Por quê? Porque se eu sou obrigado a votar, aí o candidato diz, olha, eu preciso do seu voto. Não, mas eu só voto em você se você me der tanto. Então, aqui você não vai levar dinheiro nenhum, não. Mas de todo jeito ele é obrigado a votar, porque ele tem que ter o título lá regularizado. Né? Facultativo, aí facilitaria a compra de voto. Acabou que ficava na casa dele, aí o candidato doido para que ele fosse votar, vai votar, ele disse, não estou afim não. Hoje não. Já para a próxima eleição. Deixa para a próxima. Não, mas vá. Mas se você me der uma ajudinha de custo, eu vou. Isso aí facilitaria. Por isso que eu estou dizendo que é obrigatório, é muito melhor. Né? Agora, na compra de voto, tanto o ativo como o passivo responde criminalmente. Isso que o senhor falou é muito importante. Então, tanto o ativo como o passivo. Quem oferece e quem também sugere. Quem vende o voto também é crime, né? Claro. Todos os dois. Para essas eleições agora. É o 299 do Código Eleitoral. Para essas eleições agora. A orientação do professor Clênio. Qual é a orientação? Só dar uma palavrinha que colocar que o professor Clênico falou, Marcondes, que eu achei fundamental agora. Porque muita gente fala, o fulano está comprando voto. Pode falar também, fulano está vendendo voto, que é o mesmo crime. Eu mesmo, o ativo, tem um ativo e tem o passivo. Vou voltar à questão de que, por que o cidadão vendeu o voto? Porque teve alguém que comprou. É o que eu Porque alguém comprou, porque tem alguém que vende. Eu já falei isso nas ministrações, que às vezes as pessoas... se fala muito do político que compra o voto, mas e as pessoas que se vendem também com facilidade? Não existe o corrupto sem o corruptor. Exatamente. É por isso que o povo brasileiro, né, ele vota para passar 4 anos arrependido. É verdade. Eu lembrei do doutor 4 anos. Reginaldo Trindade aqui. Tem o governo que merece, né? O procurador federal que esteve aqui conosco falou. Olha, eu tô assim, eu queria esticar mais esse programa e infelizmente não vai ser possível. Eu queria até deixar aqui o professor aquelas orientações que é importante, que eu vou deixar um espaço também para o Luiz falar um pouco sobre o evento de quarta-feira, mas sexta a gente tem um encontro aqui, viu? Muito sério. Professor Clênio, por favor. A pergunta que eu acredito que as pessoas em casa querem saber do professor, né? Eu estou falando aqui, gente, de uma pessoa, ex-juiz membro do TRE. Eu estou falando de 96 a 2000 e militante, um advogado que tem um trabalho, uma experiência nessa questão eleitoral. Então aqui não tem político, tem o bispo Alexandre, um empresário e o professor Clênio. Eu que estou aqui com vocês. Mas todos nós precisamos estar politizados. Tem politizados, não tem político. Exatamente. Tem politicagem. A orientação para quem está assistindo votar nessas eleições do professor Clênio. Eu penso que o eleitor ele deve fazer uma análise e de um acompanhamento do candidato em que ele pretende votar e ele verificar e fazer um julgamento se esse candidato é merecedor do seu voto ou não. De formas que o candidato ele tem um seu currículo, tem a sua vida pregressa, ela deve ser analisada. Então, toda aquela pessoa que realmente atende e vai e que pleiteia em favor do povo, essa pessoa merece o seu voto. A pessoa tem que ser honesta, né?
ético e trabalhador. Pessoas que possam e que tenham certeza, Marcondes e Bispo, que nas eleições aqui em Rondônia, os candidatos, que são inúmeros aí, né, não é possível que não tenha, dentre todos os cargos eletivos, uma pessoa capacitada para receber e merecedora do voto do eleitor. É isso. Muito bem. Bom, olha, eu tenho aqui ainda alguns recadinhos. O pessoal aqui, olha, vocês acham... prometer é fácil. O problema é que quando os eleitos, grande parte dos políticos sempre dão um jeito de empurrar as promessas com a barriga e fingir que estão trabalhando pela sociedade. Então tem muita mensagem chegando. Eu vou deixar para uma próxima oportunidade. Parabéns, né? Do programa. Gostaria de saber da educação, primeiro passo para formar cidadãos. É o que a gente tem falado aqui. O Brasil, não é só Rondônia, precisa investir em educação. Começa, Bispo, com educação. E a gente já está tendo uma dificuldade de formação de professores. Olha aí. Antes era de alunos, né? Agora é de professores. Exatamente. Porque às vezes eu tenho 4 filhos, eu fico ouvindo às vezes as barbáries que meus filhos falam, que os professores falam com os meus filhos. Como um que disse na classe que escola é bobagem, é besteira ir para a escola. Olha, tá Cada vendo? um que estude. Então, quer dizer, um professor falar isso? Muito bem. Infelizmente, ficha limpa é mito, né? Político por aí que saiu com ficha limpa e está provocando, enfim, está falando dos políticos que passaram, aquilo que você falou da reforma, de uma lei mal reformada, né, Clênio, que a gente precisa discutir muito. Isso é um assunto que a gente precisa discutir muito ainda. Aqui, boa noite. Bom, eu queria, faltando pouco tempo, Bispo, você falar um pouquinho sobre o evento, fechar aqui, né? E nós temos um grande evento quarta-feira. Queria que você falasse um pouquinho, convidasse o estado todo para assistir, para estar, né? Dando só um ponto de vista rapidinho antes do convite. Vou deixar aqui as palavras do Senhor Jesus. O Senhor perguntou sobre como saber quem votar. O Senhor Jesus disse, uma vez Pedro disse, Senhor, como saberemos que são os seus, os que são do bem, né? Ele disse, pelos seus frutos sabereis. Se pode uma árvore boa produzir fruto ruim. Então é saber o que esse político fez e como fez. São 2 pontos aí. Os frutos dele, o histórico dele. Não só procurar saber na hora do programa eleitoral gratuito, que aí todo mundo fala, você defende o seu lado. Muito bem. E outra coisa também, que muitos indignados, dizendo, os políticos só enrolam e tudo, mas também está escrito, não se deixe vencer o mal, vence o mal com o bem. Então a gente não pode deixar de acreditar. Eu queria convidar aqui, aproveitar a oportunidade, o espaço, agradecer primeiramente ao Marconi, a todos os convidados aqui, e convidar você que está me assistindo a estar quarta-feira agora, 19 horas, ali no Talismã 21, onde o bispo responsável pelo Brasil da Igreja Mundial do Poder de Deus, o bispo Roberto Santana, e a pastora Fabiana estará presente, onde nós vamos buscar a Deus, clamar a Deus, independente de denominação, o credo religioso, católico, espírita, o que não praticante, que não vai na igreja. Você é o convidado para estar comigo ali no Talismã 21, às 19 horas, quarta-feira agora, dia 13. Inclusive a Rede TV vai transmitir. A Rede TV vai transmitir ao vivo para todo o estado, né? Para todo o estado. E eu tenho certeza que quem for lá será abençoado, que é o propósito principal dessa grande concentração. E agradecer o espaço mais uma vez, os convidados aqui. Nós que agradecemos, Bispo, sua participação. Foi de grande valia aqui a participação do cidadão aqui, Bispo Alexandre. Eu tenho certeza que o Clênio gostou aí. Não contava, né, Clênio, com essa... Cara, eu gostei demais. Eu é que peço desculpa aos telespectadores se eu não consegui prestar todas as informações possíveis. Não conseguiu sim, é que sempre o tempo é curto, né, Marconi? O tempo é curto. Olha, estamos finalizando o programa, agradecer ao Bispo Alexandre, ao Clênio, ao Massude. Né? Massude. Uma palavrinha final aqui, Marcondes. Domingo agora foi Dia dos Pais. Queria dar um abraço especial a todos os pais aqui de Rondônia, ao meu pai, Najib Jorge Badra, que está assistindo a gente. São esses homens que fazem os homens do futuro, as mulheres do futuro. A presença do pai é sempre presente. Muito bem. Faça das suas palavras as minhas ao meu pai. Bispo, só para uma dúvida, que hora que começa o evento? Às 19 horas? Às 19 horas começa o evento. As pessoas vão chegar mais cedo. Termina, enfim, tem hora para terminar, até às 10 horas vai estar terminando. Até às 10 horas. Ali no Talismã 21, que é a Avenida Mamoré, número 530, no bairro Três Marias, ao lado da BR. Muito bem. Então aí, gente, o programa Rondônia da Gente, falando um pouco hoje sobre as eleições 2014. Se você tem alguma pergunta a fazer, estaremos no próximo programa, agora nessa quarta, não vai ser possível o programa, o Viva Mais, que estaremos nessa transmissão lá, o Bispo com essa missão
lá na Talismã. Mas sexta-feira estaremos aqui com um grande debate. Até lá, se o Senhor permitir.